Eu preciso te mostrar algo que me deixou realmente curiosa. Eu fiz esse experimento em alguns dos meus quintais. Sim, mais de um quintal. Porque quando a gente testa algo apenas uma vez, pode ser coincidência. Mas quando você repete o mesmo teste em lugares diferentes, o solo começa a mostrar o que realmente funciona. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu sempre ouvi muitas dicas sobre o que colocar na terra para melhorar o crescimento das plantas. Algumas pessoas dizem que certos materiais ajudam na drenagem. Outras dizem que ajudam na nutrição. E tem também aqueles truques antigos que passam de geração em geração. Mas eu quis fazer algo diferente. Eu quis testar honestamente. Então eu preparei um experimento simples. Eu separei 5 canteiros iguais e enterrei 5 coisas diferentes no solo: tijolo, carvão, cinza, pedra e areia. E hoje eu vou te mostrar exatamente como fiz esse teste, passo a passo. E no final, uma dessas coisas realmente mudou tudo. Primeiro eu preparei o solo. Escolhi uma área do quintal com boa luz solar e terra natural, sem adubo extra. Depois dividi o espaço em 5 canteiros iguais. Isso é muito importante quando você faz um experimento. Se o objetivo é comparar resultados, tudo precisa ser parecido. Mesmo tipo de solo, mesma quantidade de água, mesmo sol, mesma planta. A única coisa que muda é o que você coloca dentro da terra. Depois de preparar os canteiros, comecei o primeiro teste. O primeiro material que eu enterrei foi o tijolo. Quebrei um pedaço de tijolo em partes menores e misturei com a terra. Muita gente acredita que o tijolo pode ajudar na drenagem do solo, porque ele cria pequenos espaços dentro da terra. Isso pode evitar que a água fique acumulada demais nas raízes. Então eu plantei uma muda ali e marquei o canteiro. Esse foi o primeiro teste. O segundo material foi a pedra. Peguei pequenas pedras e coloquei no solo do segundo canteiro. A ideia aqui era observar se as pedras ajudariam na estrutura da terra. Algumas pessoas usam pedras para melhorar drenagem em vasos, mas eu queria ver como isso se comporta diretamente no solo do quintal. Misturei as pedras com a terra e plantei outra muda. Agora já tínhamos 2 testes acontecendo. O terceiro teste foi com areia. Esse é um dos materiais mais usados quando o solo é muito pesado. A areia ajuda a soltar a terra e melhorar a passagem da água. Mas também existe um detalhe importante. Se usar demais, o solo pode perder nutrientes. Então eu misturei apenas uma pequena quantidade. Plantei a muda e comecei a observar. O quarto teste foi com cinza. Cinza de madeira. Esse é um material que muitos agricultores antigos utilizavam. A cinza contém minerais que podem influenciar o solo, mas também pode alterar o equilíbrio da terra dependendo da quantidade. Então eu usei apenas um pouco e misturei bem no canteiro. Depois plantei a muda. Nesse momento eu já estava muito curiosa para ver o resultado, mas faltava o último teste, e foi esse que fez toda a diferença. O quinto material foi o carvão. Eu peguei carvão vegetal simples e triturei em pedaços pequenos. Não transformei em pó, apenas quebrei em partes menores. Depois misturei com o solo do último canteiro e plantei a muda ali. Naquele momento, os 5 testes estavam prontos. Agora era hora de esperar e observar. Nos primeiros dias quase nada parecia diferente. Isso é completamente normal. O solo precisa de tempo para reagir. As raízes precisam crescer. A planta precisa se adaptar. Mas depois de algum tempo, começaram a aparecer pequenas diferenças. E foi aí que eu comecei a prestar mais atenção. O canteiro com tijolo ajudou um pouco na drenagem, mas não mostrou uma grande diferença no crescimento. O de pedra ficou estável, mas a planta cresceu praticamente no mesmo ritmo das outras. A areia deixou o solo mais leve, mas também percebi que ele secava mais rápido. A cinza trouxe algumas mudanças no solo, mas o crescimento não foi tão consistente. Mas o canteiro com carvão começou a se destacar. As folhas estavam mais verdes, a planta parecia mais forte, e o solo estava com uma textura diferente, mais equilibrado, nem seco demais, nem pesado demais. Foi então que eu comecei a entender o que estava acontecendo. O carvão tem algo muito interessante. Ele é poroso. Isso significa que ele cria pequenos espaços dentro do solo que ajudam a segurar água e nutrientes, e também pode ajudar micro-organismos importantes a viverem ali. Isso melhora a saúde da terra com o tempo, e quando a terra melhora, a planta responde. Com o passar das semanas, o resultado ficou mais claro. A planta naquele canteiro começou a crescer mais rápido.
Depois vieram as flores. E logo apareceram os primeiros frutos. Foi nesse momento que eu percebi que aquele experimento simples tinha mostrado algo valioso. Nem tudo que colocamos no solo realmente ajuda, mas algumas coisas fazem uma diferença enorme. E nesse teste, o carvão foi o que mais funcionou. Agora deixa eu te ensinar como você pode fazer esse experimento no seu quintal também. Escolha um pequeno espaço. Divida em partes iguais. Use plantas parecidas. Teste materiais diferentes. Mas sempre observando o solo com calma. Porque quando você começa a entender a terra, você começa a cultivar muito melhor. E honestamente, foi isso que eu aprendi com esse experimento. Eu enterrei 5 coisas estranhas no solo, mas uma delas mudou tudo.